Você viu as notícias sobre a Raízen tá tendo que vender tudo? Usina, operação de energia solar, cana plantada. Mas por que que isso tá acontecendo? A Raízen tá tão mal assim das pernas? O negócio quebrou? E o que que isso tem a ver com o seu negócio familiar? Eu sou o Arthur Toledo, da Trato Consultoria, e hoje eu vou te explicar o porquê essa notícia da Raízen tem tudo a ver com a sua fazenda, que nem é de cana e não tem nada a ver com os bilhões de prejuízo ou bilhões de lucro da Raízen. Fique até o final, que eu tenho certeza que você vai aprender um conteúdo hoje de muitíssimo valor. Então, nos últimos dias, aí, no último mês, várias notícias saindo sobre venda de ativos da Raízen. E o que me chamou a atenção foi, como assim? Raízen, setor sucroenergético, que pelo menos para os clientes da Trato que trabalham com cana e fornecem cana para a usina, têm arrendamentos, nunca esteve tão bem por tanto tempo. Máximas históricas de preço de açúcar para exportação, para o mercado interno. A questão do álcool, do etanol também vai muito bem, não tem problema nenhum nesse lado. O setor, de uma forma geral, está indo muito bem, as usinas, os resultados. Como assim a Raízen está quebrando? E eu fiz esse questionamento com o Daniel, o dia que a gente estava viajando, indo para um cliente. Falei, pô, Daniel, mas como assim? Né? O que aconteceu? Aí ele falou, então, o problema não está na Raízen, o problema está na Cosan, que é a empresa acima da Raízen. É a holding a qual a Raízen pertence. E aí, entre outras coisas, é a Shell junto com a Cosan. Um dos negócios dessa holding, que é o carro-chefe do negócio, mas não é o único, é a Raízen. Negócio sucroenergético. Energia, usinas de cana-de-açúcar e energia solar e outros projetos. Grandes negócios, grandes números. Então, como assim o problema é na Cosan? A Cosan, por uma decisão estratégica de investimento, de diversificação de portfólio, diversificação de riscos, vamos fazer investimentos aqui. Então, a empresa dona decidiu que iria fazer investimentos em outros setores. E eles aportaram uma baita grana na Vale. Sabe a Vale? Mineração e outros assuntos que antigamente se chamava Vale do Rio Doce. Muito bem, eles decidiram se tornar acionistas da Vale, compraram, não sei, não lembro agora, tem que olhar nos números, mas milhões de ações, até bilhões de ações da Vale, julgando ser um bom negócio, e só que não foi isso que aconteceu. Então, a operação, a Vale, deu um baita prejuízo para todos os seus acionistas, e especialmente para a Cosan. A Cosan tinha algo em torno de 5% da Vale. É muita coisa, a Vale é uma empresa muito grande. E deu um baita prejuízo. Então eles perderam algo em torno de 10 bilhões de reais nessa operação. E eles saíram da operação, venderam suas participações, suas posições e saíram. Só que agora ficamos com um rombo gigantesco no caixa. E aí, quem que está pagando a conta? A Raízen. Então, a Raízen está se desfazendo de ativos, vendendo usina, vendendo operação de energia solar, cana, áreas gigantescas de cana plantada, para levantar caixa, diminuir o endividamento que a empresa tem e que, olha, não é esse o principal problema. Ter grandes dívidas, ter endividamento, não é isso necessariamente que quebra uma empresa. Esse é um ponto que podemos explorar outro dia com esse assunto, mas que por uma decisão estratégica de levantar caixa para cobrir o rombo na empresa mãe, que é a Cosan, a Raízen está pagando o pato. Está tendo que diminuir, vender ativos, desinvestir no setor para cobrir o rombo deixado pela decisão de investimento que a Cosan tomou alguns meses atrás. Então veja que interessante, um negócio agro que está indo bem, com preços ótimos, com a operação eficiente e de repente tendo que ser desfeito, tendo que parecer que está tomando um baita prejuízo, que estamos precisando vender tudo porque estamos quebrando, mas na verdade não era isso que estava acontecendo. E isso acontece na grande escala do agronegócio em níveis de grandes corporações, como o caso que eu estou te falando, mas isso também acontece em negócios menores, como o seu, como a sua fazenda, como fazendas médias, pequenas ou até grandes, mas não tão grandes quanto a operação de usinas, né?
mas que acontecem, que é mesmo com a operação sendo lucrativa, a empresa está com problemas financeiros, está sem caixa, está sem dinheiro e precisa se desfazer de ativos. Então isso é um paradoxo de que nem sempre o lucro de uma operação, o lucro operacional da fazenda é suficiente para cobrir os erros de decisões estratégicas e falta de gestão, decisões erradas, falta de planejamento, que acontecem em coisas que estão além da operação, na estrutura da empresa, na estrutura societária, nas decisões que a sociedade toma em alocação de recursos. E como é que a gente traz isso para o assunto que a Trato trabalha, que é a gestão profissional e governança em fazendas familiares? Um ponto muito importante é, uma decisão como essa de investimento que a Cosan tomou, é uma decisão de diversificação. Nós aqui na Trato recomendamos com frequência para os nossos clientes que, olha, tudo que vocês têm hoje, todos os ovos estão na mesma cesta. Tudo que vocês têm está na fazenda. E se esse negócio der errado? E se tiver um grande problema aí, um fator não controlável, qual é o plano B? Vocês estão com um risco alto, um risco agro, tá tudo no agro. Vamos diversificar um pouco, vamos ter um pouco de dinheiro em outras coisas da família, inclusive. Você pode estar usando o dinheiro do negócio agro, aquele dinheiro que sobra, a gestão do lucro, os dividendos, para investir em outros negócios. A gente tem famílias em que tem médicos na família e a gente dá sugestão. Vocês poderiam montar algo no ramo hospitalar. O sonho de vocês, do médico aqui, é ter uma clínica, ter uma clínica especial, um hospital. Vamos direcionar aqui esse recurso para diversificar um pouco, sair um pouco do agro e ter um resultado em outro setor. Ótimo, beleza, até aí tudo bem. O problema é, essa decisão, quando ela acontece, é de fato uma decisão do grupo? É uma decisão colegiada? Ou é uma decisão monocrática, em que uma pessoa decidiu isso e o resto dos sócios tiveram que engolir, e aí é onde vem o problema. Na hora que dá certo, tá tudo bem, deu certo, né? Que maravilha, olha o que vocês fizeram aqui. Olha o que o CEO da empresa, o líder, o diretor da empresa, o meu pai, o meu avô, meu tio, a minha mãe, olha que ideia genial que essa pessoa teve. A gente diversificou, colocou o dinheiro em outro negócio, o negócio deu super certo e agora a gente não tem só um grande negócio agro, a gente tem um grande negócio agro, mas também tem um negócio no ramo de hospitais, tem uma franquia X, tem uma empresa Y e que ajuda a compor uma cesta de investimentos com maior diluição de risco e diferencial de faturamento, de momento de negócio, empresas que precisam de um pouco mais de aporte, outras que precisam de menos. Então, uma diversificação empresarial. O problema é quando isso dá errado, como no caso da Cosan. Então imagina quantas pessoas e que pessoas são essas que estão em um conselho deliberativo, conselho consultivo, um conselho administrativo de uma holding como a Cosan. Você consegue imaginar quem são essas pessoas? O tanto de bilhões que elas movimentam, o peso que tem a decisão delas? Mas as pessoas têm decisões colegiadas, não é uma pessoa só, é um grupo de gente, um grupo enorme de pessoas. Mas apesar de ter esse grupo enorme, com grandes mentes, tomaram uma decisão muito errada. Eles erraram. Beleza. A princípio parecia ser um bom negócio, mas erraram. E aí, tem como você apontar o dedo e dizer quem foi o responsável por ter feito esta cagada? Não é possível, né? Foi o grupo que decidiu isso. E esse é o ponto aqui que eu quero trazer com esse assunto todo para você e para o seu negócio agro da sua família. As decisões em que você divide a responsabilidade com os outros sócios. Então, imagina que a Cosan fosse uma empresa familiar em que tem um dono que decidiu que ia fazer um baita do investimento num negócio fora da fazenda. A gente vai construir galpões logísticos na cidade para aproveitar o crescimento urbano que tem uma demanda grande por galpões logísticos. Botaram uma baita grana para construir, muita gente faz isso, isso é um bom negócio. Só que tá lá, já tem 5 anos que botou 20 milhões de reais lá e até hoje a operação não se paga, porque só tem um galpão que está alugado, o resto está tudo vazio, que aquele movimento que parecia que ia acontecer na cidade não aconteceu. Quantas pessoas você conhece que tem uma situação parecida como essa? Agora, nesse caso, se a decisão foi de uma pessoa só, um irmão, um tio, um avô, uma mãe, uma pessoa sozinha, um marido que tomou uma decisão, convenceu todo mundo, mas a decisão, a ideia é só dele, a turma meio que
Tá bom, tem que engolir, quem manda é ele, e que lá na frente agora com um baita prejuízo, prejuízo de quê? De estar sem dinheiro, tá sem caixa, o negócio deu errado. A gente pode esperar que lá na frente vai dar certo? Pode, mas por enquanto tá dando errado, a gente tá sem dinheiro, estamos sem caixa, e sem caixa ninguém faz nada, né? Não paga a dívida, não paga a operação, não paga ninguém, não paga os sócios, não paga nada. Então, o peso da responsabilidade em cima desta única pessoa que tomou essa decisão e que errou é um fardo difícil de carregar. E nesse sentido, nós conhecemos aqui vários casos em que esse cara que hoje é o líder da família e que toma decisões em nome dos irmãos, em nome dos filhos, em nome da família, porque foi imputado a ele essa decisão. Inclusive, olha, confiamos em você, tá tudo certo, você é o cara mais bem preparado que a gente tem e se o que você decidir tá decidido, tá? Porém, quando erra, lá na frente, alguém aparece apontando o dedo e fala: "Ó, mas também o que você foi fazer, hein? Mas que ideia de jirico que você teve? Quantos casos a gente conhece de ideias como vamos fazer um loteamento, vamos fazer um galpão logístico, vamos construir casa na cidade, diversificando os ativos da família, e que deixou a empresa sem dinheiro, deixou a fazenda com um problema financeiro, porque no fim das contas é a empresa, é a fazenda que gera o caixa e agora a fazenda que vai pagar o pato. É a fazenda com seus ativos que vai ter que vender propriedade, pedaço de propriedade, tirar empréstimos pela fazenda, porque a fazenda tem um crédito melhor no agro do que se fosse tirar um crédito pessoal ou um empresarial urbano, e aí a fazenda é que paga o pato. Quantas pessoas você conhece? Quantos projetos você conhece que deram errado na cidade e o negócio rural é que está pagando o pato de vender os seus ativos? Então é o mesmo caso, é a mesmíssima coisa que aconteceu com a Cosan, com a Raizen e que pode acontecer também na sua família. Então, o ponto aqui não é dizer que todo mundo tem que acertar e que as decisões sempre vão ser as mais corretas possíveis, mas que a responsabilidade das decisões, quando se tem um grupo de sócios, elas precisam ser claras, bem combinadas, com uma grande percepção realmente palpável do que significa aquilo para a empresa. As pessoas, de fato, podem não tomar a melhor decisão, mas uma decisão colegiada garante para quem está liderando o negócio um pouco mais de tranquilidade para agir, para tomar passos, para ter coragem de querer crescer, de ter atitudes empresariais de proteção, de crescimento, mas que está tendo suporte da família. A família decidiu isso. Porque o problema é quando eu não tenho esse suporte. A pressão que um líder de um negócio agro tem na hora de tomar uma decisão que repercute no patrimônio que é comum da família. O cara que há 20 anos toca tudo e que tá dando certo, mas ele pensa assim, cara, se isso aqui der errado, a culpa é minha. Eu vou ferrar o patrimônio dos meus irmãos, dos meus sobrinhos, e lá na frente eu posso ser o culpado pela família estar com uma situação difícil. Então fica muito difícil carregar esse peso sozinho. Então, quando a gente traz essa realidade de um caso como a Raizen, esse momento de uma decisão errada que está repercutindo num negócio que está indo bem, a gente está trazendo uma realidade que é aplicável em qualquer negócio, em qualquer empresa que tem mais de um sócio, que tem 2, 3 sócios e ainda mais se eles forem familiares. Tudo isso é para que o gestor, o líder, o diretor da empresa, cabeça do negócio, tenha segurança para poder ter coragem de avançar, sabendo que está tendo suporte da família nas decisões que toma. Inclusive, se ele errar, não foi ele que errou sozinho, errou a família toda. Né? Porque a gente vê casos em que o cara que está ali a vida inteira, ele tem receio de tomar ações de crescimento, porque ele mede o risco e o retorno e fala, ó, se der certo é bom, mas se der errado a culpa é só minha. E isso é muito difícil, as coisas travam. Muitas fazendas param de prosperar, param de crescer, se acomodam em projetos pequenos, podendo ter um projeto muito grande com o mesmo ativo. Com a mesma fazenda, ele poderia ter um outro nível de faturamento, um outro nível de lucro, uma outra qualidade de vida. Mas ele tem medo de dar esse passo, porque se ele der esse passo e errar, a culpa é dele sozinho. Então, a importância de ter um conselho consultivo, um conselho administrativo, um conselho da família. A gente aqui chama o nosso conselho que a gente aplica na sua fazenda de conselho trato, porque a gente junta o conselho consultivo, o conselho administrativo, o conselho da família e inclusive até o conselho fiscal. É tudo uma ideia de
conselho, decisões colegiadas que levam as fazendas a ter mais segurança no planejamento, um planejamento que é feito em mais de 2 mãos, não é um sozinho que faz, são 4, 6, 8, 10 mãos que fazem esse planejamento, e depois uma controladoria que consegue avaliar se estamos indo no rumo certo e que se em algum momento a gente entender que perdemos o rumo, está em tempo de botar o pé no freio e reanalisar o que a gente está fazendo e quem sabe até mudar o rumo do projeto e está tudo certo. Nada que é feito hoje, decidido hoje, é para sempre. A gente pode mudar se a gente conseguir medir e entender que a gente errou lá atrás. Mas a gente errou, é plural, é nós, não é eu, não é você, é o grupo. Essa é a mensagem de hoje que eu quis te trazer com esse conteúdo. E se você ficou até aqui, meu amigo, meu muito obrigado. Tenho certeza que você está saindo com um pouquinho a mais de conhecimento do que você entrou. Isso pode te ajudar no teu negócio familiar. E você não se esqueça de deixar o seu like, comentar, compartilhar, mandar para quem precisa ouvir, se inscrever no canal da Trato e seguir aí para os próximos episódios, os próximos vídeos que a gente vai soltar. Você não pode esquecer que quem escolhe a Trato escolhe o futuro.